Dias eu vi uma frase muito legal. Eu não sei ao certo quem é o autor, mas falava assim: é incoerente querer passar a eternidade com Deus e não ter tempo para Ele hoje. E a pergunta do dia que vai motivar o nosso estudo é: como você tem aproveitado o seu tempo hoje? Se você gosta de aprender sobre a palavra de Deus de um jeito simples e descomplicado, sem perder a verdadeira essência do Evangelho, esse canal é para você. Meu nome é Sara e seja muito bem-vindo! Hoje, como base do nosso estudo, nós vamos ler Mateus 24, do 3 ao 14, e fala assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? E Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimento e tremores da terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo, e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo. Será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então, virá o fim. Hoje nós podemos observar muitas dessas coisas acontecendo. As notícias de guerra, a falta de alimento, os tremores da terra, muitos cristãos que são presos e perseguidos, a maldade do mundo que está cada vez maior e o amor que tem se esfriado. Cada vez mais, esses sinais são mais frequentes e mais fortes, ou seja, tem se aproximado o dia da volta de Jesus. Por isso, nós temos algumas missões a serem cumpridas aqui na Terra antes da chegada desse dia. Eu separei 3 delas. A primeira, anunciar o Evangelho para todos. O final conclui: e a boa notícia do reino será anunciado no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Além disso, em Marcos 16,15 fala para nós irmos pelo mundo e anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Ainda existem muitas pessoas que precisam ser alcançadas pelo amor de Deus. E por isso nós precisamos cumprir o ID, levar a palavra para todas as pessoas, de várias formas possíveis, seja usando a internet, seja usando o nosso testemunho e mostrando para elas o verdadeiro amor de Deus através do amor que transparece em nós, através da bondade, através da esperança. Afinal, o Evangelho significa boas novas, e nós, como mensageiros do Evangelho, devemos levar as boas novas, as boas notícias, as notícias de esperança pelo mundo todo. Além disso, nós temos que cumprir o nosso chamado. Muitas vezes é um chamado específico que Deus coloca no seu coração. Existem pessoas que foram chamadas para ministrar louvor, existem pessoas que foram chamadas para servir, existem pessoas que foram chamadas para pregar. E é muito importante cumprir isso porque o seu chamado é único. Deus te levanta e te capacita para ir e fazer aquilo que Ele mesmo te ordenou. E assim você vai conseguir alcançar cada vez mais pessoas, e essas pessoas alcançarão outras, e essas outras alcançarão ainda mais, e o Evangelho será propagado. E a terceira coisa é permanecer. A palavra fala que quem ficar firme até o fim será salvo. Eu sei que não é uma missão fácil permanecer firme, mas uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da minha vida é que essa caminhada é a melhor parte. Se fosse tudo perfeito, se a gente só precisasse fazer algo uma vez e acabou, ia ser meio que sem graça, sabe? Porque se fosse tudo perfeito, a gente não teria nada para fazer. Mas como não é, nós buscamos cada dia mais nos parecer com Jesus. Então, lendo mais a Bíblia e vendo que a Bíblia nos fala sobre pontos que nós devemos melhorar, orando, conversando com pessoas, edificando a vida de outras pessoas também. E para finalizar, eu quero deixar uma mensagem para você que porventura esfriou durante esse caminho, que sente que não conseguiu se manter firme. E essa mensagem está lá em Marcos 2:17. E fala assim: Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes.
Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Jesus veio para as ovelhas perdidas, para curar os que estão doentes. Ele veio para aquelas pessoas que sabem que não são perfeitas, mas mesmo assim querem se parecer cada dia mais com Ele, que querem ser salvas e um dia estar na eternidade com Deus. Por isso, eu digo que Jesus te chama, Ele quer que você volte logo. Ele tem pressa, Ele te ama porque você é um filho amado de Deus. Ele quer que você esteja cada dia mais perto dele, porque o relacionamento é esse, é a intimidade. E é o tempo que nós falamos lá no início. Seria muita hipocrisia falar que nós queremos ser salvos e ir para o céu e passar a eternidade com Deus, conversando com Jesus, sendo que hoje aqui na Terra nós não temos 10 minutos para fazer um devocional. Então, se você já está nessa caminhada cristã, eu te desafio a usar o seu tempo com sabedoria e pensar mais na eternidade do que no momento. Pensar em plantar para a eternidade e desenvolver um relacionamento com Jesus, dedicando tempo a Ele, falando e esperando para que Ele te responda, porque o nosso Deus é um Deus vivo que ouve as nossas orações e nos responde. Permaneça firme. Se ainda existe vida, ainda existe possibilidade de salvação, ainda existe possibilidade de perdão e de redenção. E Jesus está de braços abertos para você. Simplesmente volte para Ele, simplesmente se derrame diante dele, porque a obra que Ele tem para fazer na sua vida é grande. Essa foi a mensagem de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o curtir, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com alguém que você ama. Até o próximo!